Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sei que isso não é o casual aqui em videocast, mas como nós somos da Umbanda, tanto faz pra gente dia ou noite, nós estaremos aqui. Hoje é o nosso primeiro episódio do nosso videocast do Templo Flores de Iemanjá. Eu sou a sacerdotisa, dirigente espiritual Érica Weisser, e estou aqui junto com o pai Vitor, e nós estaremos aqui promovendo esse podcast. Nesse momento, pessoal, a gente queria primeiro fazer um agradecimento a todos aqueles que nos acompanham na nossa jornada. Agradecer ao nosso pai Olorum, é claro, que permite que a gente possa estar aqui falando em nosso nome, em nome dele também, em determinadas ocasiões, já que nós estamos falando de uma religião. E nós também gostaríamos de agradecer as pessoas que acreditam no nosso trabalho, as pessoas que frequentam a nossa casa, as pessoas que estão sempre presentes na nossa vida, que faz parte, né, desse contexto religioso onde a gente pode se relacionar com muitas pessoas, muitas vidas diferentes. E é em nome de tudo isso que a gente gostaria de estabelecer aqui um relacionamento novo com vocês a partir de uma troca de conhecimento que a gente possa fazer por aqui. Tudo bem? A gente pensou em fazer esses vídeos porque a gente vê muita confusão no meio religioso, né? Tem muita informação e muita desinformação hoje em dia em todos os lugares, e a gente percebe muito isso quando as pessoas chegam na nossa casa para pedir uma orientação. Muitas vezes já passaram em algum lugar ou já viram vídeos em algum lugar, e como tem muita informação conflitante, a gente resolveu fazer isso para começar a trazer um pouquinho aí dessa cultura, desse axé, de todo esse conhecimento, para a gente entender como as coisas são efetivamente e desmistificar uma série de coisas que são faladas por aí e que não são exatamente verdades ou fundamentos dentro da religião. Para a gente poder começar com essas explicações e trazer clareza aí e consciência dentro da nossa religião. Importante adicionar também, Érica, é que dentro desse contexto nós também estamos, né, tentando transformar isso num bate-papo de modo que a gente possa trazer pessoas aqui para que a gente possa também ouvir, para que a gente possa debater, para que a gente possa trazer mais visão, mais pontos de vista sobre uma mesma religiosidade dentro daqueles que gostam, que frequentam, que participam, que de alguma forma interagem nesse universo com a gente. A Umbanda ela é extremamente plural, então diversos modelos práticos, diversos modelos de origem, uma história maravilhosa na nossa cultura, na cultura afro, na cultura indígena. Então nós temos muito o que aprender também com todo mundo e a ideia é que a gente possa trocar essa ideia de modo a trazer o máximo possível de oportunidades acerca do pensamento da Umbanda e como a gente vive a religião de Umbanda. Exato, a ideia não é nem olhar e achar que nós somos os únicos, somos verdadeiros e só com a gente funciona, não é assim. Como você bem disse, a Umbanda ela é plural, existem umbandas que têm uma visão mais universalista, umbanda que tem uma visão mais esotérica, umbanda que tem uma visão mais africanista, e a gente tem que entender quais são as diferenças de prática e de fundamento. Isso aí. Porque o caso é que as pessoas acabam misturando o que é fundamento do que é prática. Prática é o que eu faço dentro da minha casa, dentro da minha comunidade. E fundamento é uma coisa que está em toda a religião. Então, essa é a grande diferença e é isso que a gente veio para tentar trazer mais visão sobre isso. Trazer uma luz sobre esse assunto, né? É importante esclarecer isso para as pessoas, deixar muito claro que a gente vai estabelecer uma relação muito forte quando a gente fala de prática e fundamento, porque normalmente a confusão dentro da própria religião, e isso a gente tem que deixar claro aqui, não tem por que fugir do assunto, é uma realidade, mas a confusão que existe, o meu terreiro tá certo, o seu terreiro tá errado, eu faço assim, você faz assado, isso é certo, isso é melhor, isso é pior, isso é mais forte, isso é mais fraco, isso tudo tá vinculado à prática. E na realidade, a prática ela é totalmente influenciada por quem rege o terreiro. Exato. Então, se nós somos um terreiro onde a nossa história religiosa passou por uma estrutura afro, é natural que dentro do nosso terreiro, em termos de origem essencial, nossas práticas tenham muito a ver com o afro. Exato. E assim nós vamos encontrar
as que são mais espíritas, nós vamos encontrar as que são mais ameríndias, pode-se dizer assim, mas mais um valor mais indígena, que faz até uma mescla com catimbó, por exemplo. Nós temos... própria Jurema? Para Jurema, nós temos casos, por exemplo, católicos, extremamente católicos, Sim. que às vezes a pessoa até não consegue identificar se é espírita ou católico, porque possuem valores similares na hora da aplicação, mas apesar da fundamentação ser diferente. Mas é interessante porque nós estamos dedicando tempo, às vezes um umbandista dedica sua energia, dedica o seu tempo para criticar a prática do outro terreiro em nome de um certo e um errado. E quando, na realidade, o que a gente deveria estar focado para definir o que de fato é uma prática adequada ou um modelo adequado de religiosidade é a partir do fundamento. O fundamento é o que dá a razão de ser. Então, quando você entra num terreiro, vai buscar um terreiro como consulente ou você faz parte de uma corrente mediúnica, a pergunta que você tem que fazer é: o que eu estou fazendo aqui e o porquê eu estou fazendo o que eu faço? Isso é o que determina o que é fundamento. Uma vez que você está estabelecido no fundamento, o meu é igual ao seu, e isso nós podemos ter certeza? Exato. Porque dentro da Umbanda todo mundo vai para o terreiro pelo mesmo propósito. Então, não tem motivo para estar discutindo eu e você, certo e errado nesse contexto. A gente estabelece como fundamento. Então, uma vez que eu estabeleço que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, é assim no seu terreiro, então tá tudo certo. Exato. De que forma algumas coisas vão acontecer dentro do terreiro, como você bem disse, é exatamente isso. É de acordo com o que cada um viveu dentro da sua religiosidade, dentro do seu processo, tanto de chegada da religião como na sua própria vida. Porque a espiritualidade, ela não está ali só no momento que você está no centro. Ela está na sua vida, no seu dia a dia, 24 horas por dia. Sim. Então, tudo que você vive faz parte disso. Não que a espiritualidade afete a sua vida e tome decisões por você. Que isso também é um grande engano. Não é assim. Mas uma pessoa que tem uma vivência espiritualista, ela sabe que a vida dela, muita coisa, acaba sendo, de alguma forma, influenciada. Né? Você sente energia de forma diferente que uma pessoa que não tem esse despertar, que nunca prestou atenção nisso. Sim. E isso não é um mérito ou um demérito, mas é uma grande oportunidade de você conhecer uma coisa diferente e um lado diferente da vida. Se fizer sentido para você. Exato, se fizer sentido para você. Por isso é uma oportunidade. A oportunidade você pode escolher participar dela ou não. Né? E não tem nada de errado se você simplesmente olhar e falar: isso não faz sentido para minha vida, isso não faz sentido para mim. Não tem nada de errado com isso. Religião é uma coisa que ela tem que tocar o nosso coração. Ela tem que fazer sentido para você aqui dentro. Você tem que ir num lugar e sair de lá pleno. Pleno do quê? De paz, de amor, de Deus. É isso que você tem que sair pleno. No curso de teologia que a gente ministra lá no terreiro, a gente costuma deixar isso muito claro para as pessoas que nenhuma religião nenhuma religião bem praticada provoca dor. Então, e aqui eu vou pôr todas no pacote. Se você pratica uma religião e a sua prática religiosa, a forma de você viver sua vida a partir dessa religião, e aí se te colocarem isso como fundamento, é um outro problema, mas se você sai da sua casa, dedica seu tempo, dedica sua fé, dedica sua reflexão para a vida, para algo que no resultado é dor, ou sofrimento, ou um impeditivo, ou um limitador da sua vida, então repense a sua religiosidade, repense a sua fé, porque isso também acontece muito dentro da Umbanda. Então, a gente fala muito disso porque tem gente, por exemplo, que vive em completo pavor, se esqueceu de acender sua vela para sua esquerda, por exemplo. Como se isso fosse causar dor para ela. Não, isso não tem nenhum motivo para que você... Aí a pergunta que deve ser feita é: então por que você se mantém nessa religião para você sofrer desse jeito? Vá buscar alguma coisa que não faça você sofrer. Exato. Né? Não faz sentido. Então, a Umbanda é uma religião como qualquer outra, que bem praticada, ela só promove amor.
É só plenitude, é só uma filosofia de vida buscando uma vida melhor para viver. Se o resultado não for esse, repense. E não tem nenhum problema, né? Às vezes as pessoas elas se sentem extremamente preocupadas e amedrontadas de revisitar sua própria fé, como se ela estivesse cometendo um crime gravíssimo. Meu Deus, eu não posso, né? Como se fosse trocar de time de futebol. Nós estamos aqui em São Paulo e um corintiano jamais virará palmeirense durante sua vida, porque isso seria um crime. Mas na religião não é, tá? Vocês podem mudar à vontade. Então, repense isso. Fiquem tranquilos quanto a isso. A sua fé é algo que deve preencher você, não é algo que deve limitar você. É diferente. E uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que a fé, ela tem que ser racionalizada. Não é porque alguém fala uma coisa para você que você tem que acreditar 100% naquilo. Sim. Até porque fé, ela parte do princípio de uma crença. Então, você acredita em alguma coisa. Muita coisa a gente nem tem como provar. Algumas coisas sim, dentro de várias religiões, e outras coisas não, dentro de várias religiões da mesma forma. Claro. Né? Então, é aquela velha discussão. Ainda tem gente até hoje que não acredita em Deus. Ok, não tem problema nenhum. Se a pessoa é feliz vivendo dessa forma, não tem por que alguém bater nela ou brigar com ela por causa disso. Se ela é feliz desse jeito, ela que seja feliz desse jeito. Mas cada um tem que entender aonde está a busca da sua própria felicidade e a busca da sua própria consciência. Quando você vai para uma religião espiritualista, uma religião que nem a Umbanda, que é uma religião extremamente libertadora, que a gente está falando de consciência e, mais do que tudo, autoconsciência e autorresponsabilidade, isso faz toda a diferença. Sim. Se você não for uma pessoa consciente, não souber entender quem você é e quais são os princípios que você carrega dentro de você, se aquilo faz sentido para você efetivamente ou não, porque não adianta eu querer levar você num lugar à força. Ninguém gosta de fazer nada forçado. Sim. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada. Então, se você vai em um lugar que está te promovendo consciência e você vai lá porque você se sente bem, você se sente pleno, e ali é um momento de você comungar com outras pessoas que enxergam aquilo da mesma forma, isso vai trazer só o quê? Alegria e felicidade para a sua vida. Mas se isso passa a ser um fardo, se isso passa a ser uma coisa penosa, se você vai lá e você não acredita naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo dito para você, se você é colocado em situações onde você muitas vezes tem que tomar atitudes que vão contra aquilo que você pensa e você acredita. Mas tem um senso de obrigação. Exato, mas se tem torna obrigação e não liberdade da escolha, né? Exato. Isso é complicado. E aí é por isso que a gente fala, até em todos os lugares existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para quê? Para você tomar suas próprias decisões, para você entender o que é o melhor para você. Não existe um único caminho. Sim. Existem milhões de caminhos. E alguns deles nem sequer passam pela religião. Mas se a religião é uma coisa que faz sentido para você, procure uma que faça sentido plenamente, de acordo com aquilo que você acredita que você vai viver na sua vida, não só dentro da religião, como fora. A religião, ela é uma pequena parte. Mas se ela faz sentido, ela expande para todas as outras partes. Claro. Porque ela está conectada com isso. Não tem como você desconectar. É uma filosofia de Exato. vida. Então, se a religião não agrega para você viver melhor, não tem porquê da religião. Então, é muito engraçado porque a gente se depara com esse tipo de dificuldade, às vezes debates e conversas entre as pessoas, e é uma perda de tempo, porque eu estou muito mais preocupado se a vela do meu pai Oxóssi é verde ou não, do que o que significa eu me relacionar com ele, né? E aí até uma discussão interessante, só de curiosidade para quem não sabe. A Umbanda, ela nasce oficialmente, historicamente, como fundação em 1908. Eu não estou debatendo origem, por favor. Eu sei que esse tema hoje ele está em alta e é válido. A gente não está debatendo origem. O que a gente está debatendo é, no momento em que a Umbanda é oficializada para o Estado brasileiro como uma religião formal, onde se estabelece uma data histórica que nasce o que a gente chama de Umbanda, é 1908. Exato. Agora, isso eu não nego que ela nasce com práticas de uma estrutura banto, que é uma estrutura de Angola, portanto afro. Ao mesmo tempo, ele traz a figura do caboclo, que traz a parte ameríndia, e que já existe trabalhos de religiões anteriores ou de religiosidades anteriores que trabalham nessa fundação, por exemplo, o Catimbó, ou Jurema, que são uma religião que é muito mais antiga que a Umbanda e é praticada há muito mais tempo. Então, tem similaridade? Sim. Então, não estou debatendo origem, estou debatendo fundação. Nasce a religião de Umbanda em 1908.
As primeiras velas coloridas no Brasil, elas nascem na década de 60. E a gente, às vezes, se pega, vê pessoas na internet mesmo. Aqui, na plataforma que vocês estão vendo. Vocês vão ver vídeos de pessoas, um menosprezando o outro, porque um terreiro disse que a vela de Oxum é rosa, o outro disse que é amarelo, e eles estão brigando por causa de cor. Só que até 1960 não tinha vela colorida, então não existia Umbanda. Então, até onde vale essa energia? Até onde vale tudo isso? Cada um pratica o seu método, cada um faz a sua parte. Então, não é sobre isso que deveria ser o debate da Umbanda. O debate da Umbanda deveria ser, calma lá, onde é que a gente entra na sociedade? Exato. Onde é a diferença social da religião? Onde a gente aplica a nossa religiosidade em fundamento, de modo que eu possa fazer a diferença para fazer uma boa prática religiosa? Se a vela é verde, amarela, azul, isso não importa para ninguém. Exato. Né? A gente tem que entender que a Umbanda é uma religião que ela prega e ela promove uma série de coisas que estão sendo... que ficaram à parte da sociedade, vamos colocar assim. Né? Então, a gente realmente trata de todas as minorias dentro da religião. Isso faz muito sentido a hora que você começa a entender uma série de fundamentos efetivos da religião. Né? Por que isso? É uma religião que nasce no Brasil, com todas as dificuldades que a gente já teve nesse país, de invasores. Afinal de contas, esse país era dos índios. Sim, sim. Né? Antes de era qualquer não, nós estamos alugando. Exato. Para sempre, mas nós estamos Exato, alugando. a gente ainda loteou. Então, tem toda essa parte, aí vem os portugueses, depois disso vem franceses, vem os holandeses, uma parte de espanhóis, todas essas coisas que vieram. E é engraçado que hoje a gente vive num momento de país onde o racismo e o preconceito estão cada vez mais latentes, e a gente é um país que não tem uma origem pura. Se você vai falar em termos de pureza, quem hoje não tem nenhum tipo de mistura no seu sangue? É impossível. É impossível, é absolutamente impossível. Então, a Umbanda, além de tudo, ela também traz uma consciência para esse tipo de questão. Esse é o tipo de questão que a gente coloca para você repensar. Por que é tão fácil acusar o seu irmão pela cor da pele, ou pela origem que ele tem, ou pelo... sei lá, por alguma escolha diferente que ele fez, Sim. Que não é a mesma que a sua? A Umbanda é muito inclusiva nesse contexto. Exato. Né? Ela é muito inclusiva. Inclusive pelos valores indígenas, a respeito desse respeito com a terra, e aqui eu reflito o respeito com as pessoas. Né? Sim. Então, se você for pensar em si mesmo como alguém que tem essa mescla toda dentro de você, se você cospe no seu irmão, você está cuspindo em si mesmo. Exato. Porque o que você odeia dele está dentro de você. Não. Então, na Umbanda, isso é inaceitável. E eu falo inaceitável, não, aí agora eu não estou mais falando de fundamento. Eu estou falando no sentido de... é uma das religiões que mais agrega a voz das minorias, por excelência. Exato. Você tem o indígena, você tem o escravo, você tem o nordestino aqui no Sudeste, como Exato. referência, a linha dos baianos. Você tem a mulher, Você com a tem linha o das boiadeiro, pombagiras. você tem as pombagiras representadas pelas mulheres. Você tem os ciganos. Os ciganos. Até tava brincando, outro dia a gente tava vendo TV, não há um raio de um programa de TV que o cigano não apareça como bandido. Coitado do cigano. Então, da mesma forma, o marinheiro, que acabou virando quase que uma chacota, né? Chacota. Porque ele não pode ser uma pessoa que ele trabalha com aquilo. Não, ele é uma pessoa... Viver daquilo é uma derrota. Exato, né? Viver daquilo é uma derrota, é só para quem não presta para mais nada, que vai ficar dentro de um barco, vai se embebedar o dia inteiro. Então, assim... todas essas pessoas têm voz na Umbanda. Exato. A partir das próprias linhas estabelecidas do trabalho espiritual. Então, dentro da Umbanda, o preconceito é algo que está fora de cogitação. E se você é um umbandista e preconceituoso, repense. Repense. Porque você está cuspindo em si mesmo. Toma cuidado com isso. Né? A gente brinca que vai falar mal do Nordeste, você está aqui no Sudeste, vai falar mal do Nordeste, fique à vontade, mas eu quero que você repita isso diante do seu baiano quando você estiver incorporado. Exatamente, da mesma forma que a gente fala, se você é uma pessoa racista, explica para o seu preto velho quando ele vier. Conversa com ele, entendeu? Explica para ele por que você não gosta de negro, por que você não gosta
de pessoas de cores diferentes de você. Sim. Não é? Origens diferentes. Origens diferentes? Será? É. Então, tá tudo na nossa mão. Nós, umbandistas, temos a grandeza de poder nos relacionar com isso, de modo que a gente possa aprender e tirar de dentro de nós qualquer tipo de situação que vá, de alguma forma, menosprezar o próximo. Né? Nós falamos de humanidade, nós falamos de sociedade. Então, a Umbanda, socialmente falando, a entrada da Umbanda, socialmente falando, ela é muito inclusiva, ela é muito grande e ela é importante. Então, mas para isso, você tem que saber o que você está fazendo. E aí fica aquela máxima, né, do Caboclo das 7 Encruzilhadas, né? Com quem sabe mais a gente aprende, com quem sabe menos a gente ensina. E assim a gente segue na Umbanda. Essa é a ideia, de passar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, discutir e trazer à tona aquilo que a gente não sabe, melhorar. A Umbanda, ela é uma religião que ela prega que a gente pode se melhorar, repensar e aprimorar o tempo todo. Nada é uma verdade absoluta. Então, amanhã ou depois, a gente pode simplesmente olhar uma situação e falar, olha, o mundo mudou. Então, a gente pode repensar e olhar essa situação de uma forma completamente diferente. Valores. Exato. Ontem não doía, hoje dói. Exato, e agora? Exato. O mundo continua evoluindo, o ser humano continua evoluindo. E, às vezes, uma coisa que antes as pessoas muitas vezes não tinham nem condição de olhar, às vezes por falta de tempo, pelo dia a dia como era. Mas quando as coisas vão se abrindo, e dali a pouco chega alguém que começa a se incomodar com aquilo. Então, vale a pena a gente parar e olhar e entender por que aquele irmão se sente incomodado. Onde está a dor dele? Por que aquilo dói? Por que aquilo incomoda? Será que isso também, lá no fundo... Sim. Não incomoda a gente? Será que pra gente também não tem alguma coisa que incomoda? O fato de você não viver o que ele tá vivendo não diminui a dor que ele tá sentindo. Exato, e não significa que você não possa entender a dor do outro. Exato. Então, o aprendizado tá aí. Exato. Né? O aprendizado tá aí. Essa é a grandeza da coisa. Então, nós estamos aqui porque nós queremos ajudar com isso. Da forma que a gente puder, do jeito que a gente conseguir. Mas o mais importante é, a gente também sabe ouvir, e ouvir é base do aprendizado. Né? A gente brinca que... professores, né? Minha mãe é professora há 40 anos. Quando a gente dá aula, a gente aprende muito. Mas quando a gente ouve. Afinal de contas, quando você vai para a escola, você fica ouvindo o professor falar, né? Então, a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender também a entender quais são as diferenças, onde que as coisas acontecem. E entender diferenças não é combater diferenças. Entender diferenças não é definir certo e errado. É apenas aprender com os diferentes. Exato. Isso é importante. E perceber aonde você tem uma situação diferente, uma exposição diferente, aonde você pode agregar aquilo que você já faz e aquilo que você conhece, isso que você viu sendo diferente. Né? Você não precisa ser uma pessoa que exclui tudo da sua vida. Você pode ser uma pessoa que olha as coisas, analisa, pensa. Isso faz sentido para mim. Então, isso eu posso trazer para minha vida. Sim, se você achar que vai viver melhor, é bem-vindo. Exato. E aí, por conta dessa bagunça toda, a gente trouxe algumas questões pontuais. Tem muitas. Mas nós pensamos em algumas aqui que a gente queria trazer para vocês, para mostrar para vocês onde tem confusão e que as pessoas estão brigando por práticas quando na realidade existe uma determinação de fundamento, que é onde você deveria se preocupar ou não com isso, tá? Então nós vamos perguntar aqui, nós vamos trocar uma ideia e para vocês entenderem, a gente vai tentar trazer algumas explicações para vocês, lembrando que somos 2 aqui. Se houvesse um terceiro que tivesse uma experiência diferente com isso, com certeza a explicação seria melhor. Então, a gente desde já, estabelece que essa é a partir do mundo que a gente vive. É a partir do mundo que nós estamos trabalhando e do mundo que a gente conhece e do mundo que a gente pratica. Então, não se oponham, apenas somem, se necessário. A soma é sempre bem-vinda. Certo? A primeira questão, e essa é problemática, de cara... Todas as que a gente escolheu são. O sacrifício animal. Como a gente, Umbanda, vê o sacrifício animal, porque há muita confusão sobre isso, é fundamento, sim ou não? Essa é uma questão difícil para... Não é difícil para falar, mas é difícil para as pessoas entenderem alguma coisa. Então, vamos ver se a gente consegue trazer isso com bastante clareza. A Umbanda não tem o corte do animal, né, a imolação como fundamento. Na religião, não traz isso como fundamento. Mas o meu terreiro faz.
Ok, não tem problema nenhum. Isso quer dizer que o seu terreiro tem uma vertente que é voltada mais para o lado africanista. Exato. Isso, então, passa a ser um rito e uma prática dentro do terreiro onde você vai. Não é fundamento da religião como um todo. Então, é por isso que dá tanta confusão. Porque tem terreiros que fazem e tem terreiros que não fazem. Fazer ou não fazer, é certo ou errado? Depende. A criação que você teve, aquilo para você é normal? Você já vivenciou isso? Aquilo para você faz parte do seu relacionamento com Deus? Não tem problema nenhum fazer. Isso passa a ser um rito feito dentro da escolha que você fez dos ritos para o seu espaço. Ah, eu não quero fazer por qualquer razão que seja. Também não tem problema, porque não é fundamento da religião. E aí a gente tem outras coisas, outros afazeres e outras práticas que a gente usa dentro da religião que substituem isso. É importante, Érica, a gente adicionar que, de novo, por que não é fundamento? Porque não explica a religião. Exato. A religião não é explicada pelo corte. É totalmente diferente do candomblé, por exemplo. Exato. Que o corte é onde determina o axé. Então, sem o corte, nada acontece. Exato. Não existe, então, é totalmente diferente. Não existe candomblé sem corte exatamente por causa disso. Porque eles precisam disso para ter o axé na visão deles. Na visão da Umbanda, isso é diferente. Então, a gente não precisa do corte. Como eu falei, não é nem questão de certo ou de errado. É uma questão de opção e de escolha de como você vai fazer a ritualística da tua casa ou como é a casa que você participa, tá? Então, se a pessoa estiver brigando porque a sua faz corte, a minha não, a sua tá certa, a minha tá errada, essa briga não vale a pena. Exato, porque estão os dois certos, e tá tudo certo. Né? E a grande diferença, o que eu acho que é importante colocar aqui, que apesar de tudo, o corte, ele é muito diferente do que as pessoas pensam. O animal não pode sofrer, o animal tem que estar em perfeita condição de saúde. E esse animal, ele é servido num banquete para toda a comunidade que participa daquele corte. E aí a gente começa a olhar e falar assim, tem tanto preconceito com candomblé e com umbanda, ok, a religião católica faz corte. A religião judaica faz corte. Ninguém come peru no Natal? O Natal, a mesa de Natal é um ritual de sacrifício. Exato. É exatamente a mesma coisa. O animal ali, ele é morto e depois é feita uma festa e um banquete para toda aquela comunidade. Sim. No judaísmo tem a mesma coisa. Nos árabes tem a mesma coisa, com carneiro. Tem uma série... Várias religiões têm isso. Então, por que só nas religiões afro... Isso não pode. Exato. Isso não pode. Vira esse preconceito. E é muito diferente, como a Érica falou, de você fazer o corte e você matar o bicho e jogar na calçada. São coisas diferentes. E eu não tô falando daquele prato que vocês encontram na encruzilhada com uma galinha coitada morta. Isso. Que a coitada da galinha não serviu pra nada e não participou de religião nenhuma. Então, é bem diferente. Claro? Certo. Pai Vitor, incorporação é fundamento? A incorporação, ela é base fundamental da religiosidade de Umbanda na prática de terreiro. Por que eu digo isso? Você pode ser um religioso de Umbanda sem incorporar. Eu tenho pessoas na minha corrente, por exemplo, que não incorporam e são umbandistas. Então, sim, a incorporação ela é fundamento. Uma vez que você vai ao terreiro, é determinante que haja incorporação para que o trabalho e a religiosidade umbanda aconteça de maneira natural. É determinante e mandatório. Agora, isso faz de você um bandista? É determinante que você incorpore para ser um bandista? Não. Porque ser parte de uma religião é incorporar, aí não é espírito, os valores da religião para aplicação na vida. Então, você não incorpora, então você... Ah, meu Deus, o que eu faço? Seja um bandista. Como você vai ser um bandista sem incorporar? O que é que você conhece da Umbanda que você aplica na sua vida para viver uma vida melhor? É isso. A incorporação de orixás. Isso é outro debate também. Porque a Umbanda é espírito, o candomblé é orixá, e agora? A incorporação de orixá é fundamento da Umbanda? Não. A incorporação de orixá, ela é uma prática, ela não é fundamento.
apesar da gente se relacionar com os orixás, nem todas as casas têm a incorporação do orixá. E vamos deixar claro aqui que a gente não incorpora o orixá. A gente incorpora um missionário, um falangeiro, que a gente chama do orixá, né? Que é como se fosse uma pessoa que trabalha... Vou melhorar. Um ser. Um ser, exato. Muito obrigada. Um ser que trabalha para esse orixá, que tem exatamente a mesma energia dele, mas numa potência menor. A gente não tem estrutura molecular para incorporar um orixá, gente. É que nem incorporar Deus, Divino Espírito Santo. Não dá. Anjo. A gente não tem estrutura molecular para isso, não. É física. Então, não é fundamento da religião. Mas tem muita casa que pratica. Inclusive, a nossa casa tem essa prática, tá? E o que eu posso dizer? Que eu sinto pelos meus irmãos que não têm essa prática. Porque é maravilhoso e expande ainda mais a sua consciência, a sua vivência com o sagrado. Identificação de direita e esquerda é fundamento? A identificação de direita e esquerda é um fundamento da religião. Não existe terreiro de Umbanda que não identifique as entidades e orixás que estão à direita, entidades e orixás que estão à esquerda. Mais uma vez, existem terreiros que não trabalham com ela. Exato. E isso é a prática. Então, eu preciso ter uma gira de esquerda no meu terreiro? Não. Não precisa. Mas isso não quer dizer que eu não a identifique. Então, a presença desta divisão de polaridade entre direita e esquerda, ela é natural e essencial para a Umbanda. Coroação de entidade é fundamento? A coroação de entidade, ela tem alguns nomes. A resposta é não, justamente por ela já não ser identificada de uma maneira única. Então, a coroação de entidade leva a crer, e aí leva a crer no sentido de quem pratica e acredita, está tudo certo, mas ela leva a crer que há um preparo da espiritualidade também para que ela possa atuar no terreiro onde você está inserido. Então, veja, eu não preparo só o médium, eu preparo também o espírito que ali se manifestará. Dessa forma, eu faço a coroação dele. Um outro exemplo que acontece muito é o famoso batizado. Então, tem terreiro que batiza Exu. O Exu pagão, ele vai ser batizado para ele poder fazer parte daquela corrente, poder trabalhar naquele centro. Exato. Então, ele é trabalhado junto ao médium por um tempo, depois, em seguida, ele faz esse batizado e ele se torna um Exu preparado para poder praticar aquela religião. Na minha forma de pensar, se um Exu precisa de tudo isso para ser Exu, então não é Exu. Mas essa é a minha forma de pensar. Então, se há outra forma que batiza, que coroa, é prática. Então, tudo bem quem faz, mas não é fundamento. Então, até esse tema é interessante, eu vou dar um extra aqui. Porque outro dia a gente recebeu no terreiro uma pessoa que veio de um outro terreiro. E por coincidência eu estava tocando a gira e ela foi atendida por mim. E ela perguntou, eu não lembro se era o caboclo agora, mas ela perguntou, eu posso... minto, não foi na hora do atendimento, foi antes. Ela me parou e me perguntou, eu posso passar com qualquer pessoa ou eu tenho que passar com o senhor? Aí eu falei, com qualquer pessoa. A nossa ficha aqui é corrida, não tem determinação e tal. Aí ela disse o seguinte, é porque eu sou coroada. Então, por eu ser coroada, eu achei que eu só podia conversar com o sacerdote. Veja, mistura de práticas. Ela não está errada e eu não estou errado. Mas ela aprendeu assim. Não é o jeito que a gente pratica. Então, as pessoas, vocês umbandistas, nós umbandistas, a gente se adapta ao terreiro que a gente está inserido a partir das práticas que estão inseridas ali. Ela não estava errada de perguntar, eu não estava errado da resposta que eu dei, mas nós não praticamos, ela praticava. Então, tá tudo certo. E aí, Érica, pra gente finalizar pelo menos esse primeiro momento de polêmica, a prática oracular, as ferramentas oracular dentro da Umbanda, elas são fundamento? Como, por exemplo, búzios, tarôs... Você é especialista nisso? Como é que é aquele negócio de visão lá? Espelho d'água, aquelas coisas. Isso é fundamento dentro da Umbanda? Não é fundamento. Nenhuma delas é fundamento. Nem búzio, nem tarô, nem baralho cigano, nem prática de evidência em espelho d'água, nem bola de cristal, nada disso é fundamento. São práticas oraculares. Astrologia?
Também não, astrologia também não. Astrologia piorou ainda. Aí fica mais longe complexo, ainda, mais difícil de conseguir conjuminar. Mas nenhuma dessas isso são práticas oraculares, não tem nada a ver com fundamento. Tem problema quem faça? Não tem problema quem faça. Mas uma coisa é a prática e a outra coisa é o fundamento. Isso não fundamenta, isso é prática. Cada um faz ou não faz de acordo com a sua vontade. Se o terreiro tem uma origem afro, é natural que ele vai faça ter leitura de de búzio. Tá tudo certo. Exato. Né? Não tem problema nenhum. Se você for de uma umbanda esotérica, é natural que você pratique astrologia. Alguma visão astrológica. Até a comparação de filhos de orixá é feito a partir do signo, por exemplo. Numa umbanda esotérica. Sim, né? sim. Mas aí, aproveitando, você trabalha com tarô. Sim. E nos ciganos, é muito normal também na linha de ciganos que as pessoas esperem que o cigano naturalmente faça alguma coisa oracular. Exato. Alguma coisa que possa trazer o oráculo e tudo mais. Nós já entendemos que isso não é uma regra. Isso é uma prática, pode ser que sim, pode ser que não fundamenta. Porém, a sua prática de tarô que você faz tem envolvimento com o terreiro, não tem? Como funciona? Não tem envolvimento direto com o terreiro. Afinal de contas, é uma prática minha, pessoal. É um atendimento meu, pessoal. Não tem envolvimento com o terreiro. Apesar de que eu sou mãe de santo e isso também está muito ligado à minha própria espiritualidade e aos guias que trabalham comigo e que me amparam. Então, gente, muito legal estar aqui com vocês. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos aí estar fazendo vários outros episódios e vamos conversando. Mandem aí as suas dúvidas e a gente vai fazer o possível para responder e para trazer esclarecimento para vocês dentro da nossa religião e da nossa fé. O que eu acho bacana, Érica, nesse caso, é dúvidas e sugestões. Exato. Se vocês querem ouvir alguma coisa específica, um tema específico, alguma coisa que a gente possa trazer para vocês para buscar esse esclarecimento, eu não digo trazer o esclarecimento, porque às vezes nem nós mesmos temos. Exato. Então a gente busca isso. Né? Que a gente possa buscar a partir das reflexões um esclarecimento. Então, não deixem de colocar aí pra gente ideias, dicas e tudo mais, que a gente pode trazer nas próximas oportunidades. Esperamos vocês no próximo episódio e a gente se vê por aí. Axé. Axé.